Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, estou de volta aqui com vocês. Eu sou a tia Zeneide, sou da Escola Lourenço de Albuquerque Gadelha e trouxe mais uma aula bem gostosa para a gente se divertir hoje. Vocês que estão me acompanhando através do canal 51 do Facebook e através da Rádio Goiânia FM, vem comigo para nossa aula hoje. Alava pra tua narriega eu, tudo teu canto eu dançando aqui no meu, vontade boa e a saudade criança, vai ter São João, mas carnaval na tua casa, vontade boa e a saudade criança, vai ter São João, mas carnaval na tua casa. Dá-me mais três botarem uma musiquinha e dançarem muito forró, mandar a mamãe gravar esse vídeo e colocar no grupo do WhatsApp da sua escola. Um beijo a todos! Então, meus amores, nossa aula vai chegando ao final. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Se cuidem. Se precisar sair de casa, usando sempre máscara, álcool em gel e lavando sempre as mãozinhas com água e com sabão. Só se precisar sair de casa, viu? Se não precisar, fique em casa. Um beijo, tchau! Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. É um prazer estar com vocês aqui para mais uma aula transmitida de maneira online pelo nosso município. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre artes visuais. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é professora Juliane Ferreira e eu sou professora daqui da rede há 10 anos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre artes visuais, em especial sobre as cores. Vamos lá? Então observe essa imagem que aparece na sua tela. Nós temos a imagem de um
pássaro que é bastante colorido, não é? Vemos a cabeça amarela, o corpo azul, temos ao redor árvores verdes e flores rosas. Ou seja, as cores, elas estão em todo o lugar que nós olhamos. Elas dão beleza a tudo que vemos. A cor, ela não existe sem a presença da luz. É a luz que faz com que a cor apareça. Não é interessante? Um ponto importante sobre as cores é o tom. É o tom da cor que vai me mostrar se é um azul, se é um verde, se é um amarelo. Outro ponto importante das cores é a saturação. A saturação é o que mostra se a cor é natural ou é artificial, foi feita na fábrica com algum pigmento que deu aquela cor, ou se ela é uma cor natural. E o último detalhe sobre essa questão das cores é que a intensidade da cor é a força dessa cor, se é uma cor mais forte ou se é uma cor mais clara, mais suave. As cores, elas exercem um papel muito importante, que é de servir como elemento expressivo. Olha que interessante essa criança sorrindo, feliz. A gente pode expressar nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos por meio da utilização das cores. Vamos ver um pouco sobre isso? As cores comunicam. Olha, o vermelho. O vermelho ele pode comunicar calor, intensidade, desejo, agressividade e até mesmo perigo. Quem aqui já viu uma placa de trânsito com o nome Pare? Essa placa, ela é vermelha. Por quê? Porque o vermelho, ele chama atenção para o perigo. Então, por isso que as pessoas utilizam essa cor. Laranja. O laranja comunica calor, alegria, espontaneidade, criatividade e vitalidade. Já o amarelo, também temos calor, alegria, luz, positividade e vitalidade. O verde comunica frio, saúde, natureza, estabilidade e crescimento. O azul comunica frio, calma, sabedoria, espiritualidade e clareza. E o lilás é uma cor que comunica criatividade, serenidade, riqueza e sofisticação. Além disso, as cores, elas representam o real e o simbólico. Vamos aprender um pouco sobre as cores primárias, secundárias, terciárias, neutras. Sim, as cores se dividem nessas classificações. As cores podem representar o real e o simbólico. Vamos ver como isso funciona? Temos as cores primárias, sim. Elas são chamadas dessa forma porque foram as primeiras cores. É a partir dessas três cores, vermelho, amarelo e azul, que surgiram todas as outras, tá? Então, elas são as primeiras. Quando nós misturamos uma cor primária com a outra, nós temos as cores secundárias. Então, por exemplo, se você na sua casa misturar a tinta vermelha com a tinta amarela, você vai ter a cor laranja. Se você misturar a tinta vermelha com a cor azul, você vai ter a cor roxa. E se você misturar uma tinta amarela com a tinta azul, você vai ter o verde, que são as cores secundárias: verde, laranja e roxo. As cores secundárias são formadas pela mistura das cores primárias, tá? As cores secundárias são formadas pela mistura das cores primárias. Vocês podem observar aqui no quadro que essas misturas vão dar origem às cores secundárias. Você pode fazer um teste aí na sua casa, seja com tinta, com lápis de cor. Você vai ver que vai surgir uma cor nova quando você misturar duas cores ou mais. Temos agora as cores secundárias, que são todas as outras cores, ou seja, é a mistura de uma cor primária com uma ou mais cor secundária. Então, o rosa, o marrom, né? O azul claro, né? Então, todas essas cores são as cores terciárias, tá? As cores terciárias têm essa mistura, tá? Com o amarelo, com o vermelho e com outras cores. Além disso, temos as cores neutras. Quais são elas?
o branco, o marrom, o cinza, por exemplo, tá? Essas cores neutras são usadas para complementar uma cor desejada, certo? Elas têm pouco reflexo também. O branco é uma luz isenta de cor e o preto é a ausência da cor, né? Tons cinzas são a mistura do preto com o branco. Então, também é bem interessante o uso das cores neutras. E agora a gente vai conversar um pouco sobre monocromia e policromia. Parece palavras difíceis, não é? Mas vocês vão ver que o conceito é bem fácil. Vamos lá? Monocromia é quando nós temos vários tons da mesma cor. Então, olha essa escala que aparece na sua tela. Nós temos uma escala toda na cor azul. Pelos azuis médios até chegar no azul escuro. Então, são cores diferentes, tons diferentes da mesma cor. Quando isso acontece, nós temos uma monocromia. A monocromia é uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor e recebe esse nome, tá? A arte é feita com uma única cor, variando as tonalidades. Vamos ver um exemplo? Olha essa pintura de um violão. Então, nós temos uma pintura toda azul, mas com tons diferentes. Azul escuro, azul claro, não é? Azuis médios. Outro ponto interessante da monocromia é que você tendo um lápis só de cor, vamos dizer, eu só tenho um lápis azul. Professora, como eu vou fazer isso? Eu posso colocar mais força na mão na hora de pintar, então esse azul vai ficar mais forte. E eu posso colocar menos força na mão na hora de pintar, então esse azul vai ficar mais clarinho. Eu posso fazer toda uma pintura com um único lápis, apenas variando na força que eu estou pintando, tá? Agora vamos ver sobre a pintura policromática. Policromia, ao contrário da monocromia, é a mistura de várias cores diferentes, azul, amarelo, laranja, rosa, verde, tá? Você pode misturar o quanto quiser, porque é uma arte feita com várias cores. São várias cores juntas no mesmo trabalho. Vamos ver um exemplo disso? Olha essa borboleta. Aqui a gente tem várias cores misturadas. O amarelo, o rosa, o azul, o laranja, o verde. Isso faz com que essa pintura seja uma pintura policromática. Agora observando a diferença entre as duas, né? Então aqui eu tenho um quadro em que há a pintura policromática e a pintura monocromática. Na monocromática a gente vê vários tons de azul, né? E na policromática eu tenho laranja, amarelo, vermelho, lilás, né? Então nós temos a mistura de várias cores diferentes. Olha que efeito bacana! E já que vocês aprenderam um pouco sobre monocromia e policromia, vamos à nossa atividade de hoje? Então, já que nós estamos em época de festividades juninas, você vai pintar o balão de forma monocromática, ou seja, você vai escolher uma cor e pintar todo esse balão dessa mesma cor. Mas você pode variar entre essa cor de forma mais forte e de forma mais clara. Por exemplo, vamos dizer que você escolheu verde, então você pode pintar de verde escuro, de verde claro. E o outro balão, você vai fazer uma pintura policromática. Você vai pintar ele todo colorido, com diversas cores, tá? Então, você vai fazer uma pintura monocromática e policromática. Você tem alguma dúvida? Você conseguiu entender tudo que a gente conversou hoje? Que as cores têm um poder de expressar os sentimentos, que as cores elas se dividem em cores primárias, secundárias, terciárias, neutras, e que existe a monocromia, que é a mesma cor com tons diferentes, e a policromia, que é a mistura de diversas cores. Você conseguiu compreender tudo isso? Se ainda tiver alguma dúvida, você pode tirar essa dúvida com seu professor ou com sua professora pelo grupo do WhatsApp. Não deixe de fazer a atividade e de continuar assistindo às aulas por aqui. E não se esqueça dos protocolos sanitários para se proteger contra o coronavírus. Utilize sempre a máscara, passe álcool em gel na mão e, se possível, fique em casa. Um grande abraço e foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Sou a professora Camila Chagas,
da Escola Manuel César de Albuquerque, aqui em Pontas de Pedra. Hoje iremos trabalhar dicas de interpretação de texto, tá certo? Vamos começar. A nossa primeira dica que eu coloquei aí, no caso, é ler bastante. Aqui eu coloquei o que? Nesses slides, passo a passo para uma boa interpretação de texto. O que é necessário? Primeiramente é ler bastante. Como é que a gente vai ter, para que a gente ler bastante e ler todos os dias? Para criar hábito de leitura. Então você precisa ter o hábito de leitura. Para quê? Para se informar com o que acontece todos os dias, expandir e para expandir seus conhecimentos. O que procurar ler, né? Então você pode ler qualquer coisa, algo primeiramente que lhe chame a atenção, que você se interessa. Então você pode procurar livros de ficção, reportagens de jornais, né, como eu coloquei aí exemplos, posts de redes sociais você também pode ler. O que importa é que você leia, né? Colunas de opinião, vídeos, músicas, filmes. Então isso tudo faz com que você consiga ler, consiga ter o hábito da leitura, não é? Então isso é muito importante. Outro passo que eu trouxe para vocês, não é? É o quê? Melhorar a sua capacidade de concentração. Então, o que é necessário para você melhorar a sua capacidade de concentração? Primeiramente, você tem que escolher um local, um tempo, tem que ter um tempo para ler e treinar a sua capacidade de concentração. Então, você encontre um local confortável e calmo. Você tem que procurar um local que você não se distraia com outras, e fique longe também das redes sociais, para que você esvazie sua mente e consiga focar só na leitura. Então, isso daí é muito importante. Antes de você começar a ler qualquer coisa, você tem que pensar justamente, ter esse tempo e se concentrar. Outro passo, né? É explicar a si mesmo o que está lendo. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você começou a ler, não é? Então, você começa a ler alguma coisa, é interessante que você destaque as palavras e frases mais importantes para a compreensão. Então, você começou a ler, está ali no primeiro parágrafo, você começa a destacar as palavras que sejam mais importantes. Interrompa sempre a leitura para repetir o que você entendeu, repetir o que você acabou de ler, né? Para ver se você realmente compreendeu. E é importante também que você faça sempre um resumo, sempre não, né? Mas assim, se caso você não compreenda, você faça um resumo daquilo que você entendeu, certo? Então vamos para as dicas para melhorar a sua interpretação do texto, não é? Então, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? É ler um texto pausadamente. Pegou um texto, independe qual seja o texto, você vai ler pausadamente, devagar, sem interromper a leitura. Em seguida, você vai fazer o quê? Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Então, quando você está lendo inicialmente o texto, você está fazendo a primeira leitura, você já pode marcar as palavrinhas que você não sabe o significado. Você vai, ou circula, ou você sublinha essas palavras. Por quê? Porque vai fazer com que você depois, né, veja o significado dessas palavras. Você inicialmente, também, que é muito importante essa dica, você sempre, quando você for ler alguma coisa, você pegar um dicionário. Você pegar o dicionário e ficar com ele ao lado, porque as palavras que você não entende e não está entendendo, você pega e vai consultar no seu dicionário. Vai anotar o sinônimo daquela palavra ao lado da palavra que você não entendeu. Isso daí vai facilitar com que você compreenda o seu texto, certo? Por que você tem que fazer isso? E é interessante que você faça isso, utilize o dicionário, para que você aumente o seu vocabulário, tá certo? Outra dica que eu trago para vocês é justamente isso, separar os parágrafos do texto, para vocês fazerem um resumo. Professora, um resumo de cada parágrafo,
Isso mesmo. Vocês irão fazer um rascunho de cada parágrafo que vocês estão lendo. Faz um rascunho e faz um resumo. Isso para que você vai fazer isso? Vai ajudar você a você entender, compreender melhor a leitura. Então, lê um parágrafo, faça um resumo sobre ele. Faça o segundo parágrafo que você leu, faça um outro resumo. Isso daí vai fazer com que você compreenda bem melhor aquilo que você está lendo, tá certo? Então, o que é que a gente vai ter que parar e pensar também quando a gente pegar um texto? Que todo texto, ele tem uma ideia central, certo? Uma ideia, ideias secundárias. Então, a ideia central é o quê? É o que é relevante no texto, o que é mais importante no seu texto. Então, isso que você tem que prestar atenção. E as ideias secundárias, ela vem junto com a ideia central e ela vem como, professora? Ela vem através de dados, conceitos, exemplos, citações e falas. Mas você, quando você pega o texto, aquele texto é sobre o quê? Né? Então, aquilo ali vai ser a ideia central. Por isso que a gente está trabalhando passo a passo de como você fazer uma boa interpretação, certo? E essas são dicas importantes para você compreender melhor um texto. Então, fique atento às informações, né? As informações, que informações são essas, professora? As informações explícitas e as implícitas. As explícitas são o quê? As explícitas são as que estão escancaradas no texto, certo? Escancaradas, é a primeira que identificamos. Já as implícitas, elas estão nas entrelinhas do texto. Patrícia parou de tomar refrigerante. É um exemplo. Quando ela para de tomar refrigerante, gente, a gente subentende-se que ela tomava refrigerante antigamente. Então, quando ela parou de tomar refrigerante, é algo explícito, está ali, escancarado. É aquela informação que a gente está lendo, a gente está compreendendo. Mas a implícita está o quê? Nas entrelinhas. A gente não consegue, não está escrito ali, mas a gente subentende-se que ela tomava refrigerante antes. Por quê? Porque ela parou. Então, pessoal, utilize essas dicas que eu coloquei para vocês exercitarem, não é? Exercitem tudo que eu coloquei aí, o passo a passo de como interpretar. Levem para a vida de vocês esses hábitos que eu coloquei também para vocês. E observem, quando vocês forem interpretar algum texto, algum gênero textual, qualquer gênero textual também que você queira, observem tudo que eu coloquei. Para finalizar, gostaria que eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu trouxe, certo? Sobre interpretação. Então, vejam aí. Enquanto intérprete, o leitor apenas reproduz o que já está lá produzido. De certa forma, podemos dizer que ele não lê, é lido, uma vez que apenas reflete sua posição de leitor na leitura que produz. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês. E não esqueçam, gente, álcool em gel, sempre, máscara, sempre, certo? Vamos respeitar essas nossas novas regras, não é? E